June Closson e eu, Brian Walters, nos casamos logo após a faculdade depois de um romance de 3 anos. Embora tenhamos nos formado no mesmo ano, eu tinha 3 anos a mais que June, porque servi no Corpo da Paz por 2 anos antes de ir para a faculdade. Embora ambas as famílias estivessem felizes com nossa escolha de parceiro, talvez a mais feliz fosse minha sogra, Cheryl. Cheryl estava especialmente feliz porque não só parecia gostar de mim, mas meu caso com June, e nosso subsequente noivado, planejamento de casamento e casamento, permitiram-lhe experimentar tudo de forma vicária, de uma maneira que ela nunca havia experimentado. Cheryl engravidou quando adolescente, e achou muito difícil se tornar mãe solteira, em grande parte porque seus pais religiosos a renegaram essencialmente. Alguns anos depois, aos 21 anos, ela se casou com um homem muito mais velho, apenas para ter alguma segurança financeira para sustentar June. Cheryl nunca teve romance, um noivado completo ou mesmo algo mais do que um pequeno casamento, já que seu marido, Sam Clauson, já havia sido casado antes e queria algo simples. Sam é um cara decente e cuidava bem de Cheryl e June, mas era tão chato quanto água parada, e romântico quanto uma maçaneta. Por sua vez, sempre gostei de Cheryl, já que ela tem apenas 11 anos a mais que eu. Eu realmente não a vejo como uma típica sogra, mas como uma tia jovem. Na verdade, ela é tão bonita quanto sua filha, embora seja 3 centímetros mais baixa que June, tenha olhos verdes em vez de azuis e não seja sensual. Seu belo rosto geralmente tem um sorriso deslumbrante, e ela é muito gentil para uma mulher bonita como ela. Ela é tímida e sempre veste roupas conservadoras, talvez isso esteja enraizado em sua vida passada. June e eu estávamos casados há 4 anos quando Sam morreu de um ataque cardíaco. Não foi realmente uma surpresa por causa de seu estilo de vida, mas Cheryl sofreu muito com isso. Cuidei de todos os assuntos do patrimônio de Sam para Cheryl, dei-lhe um ombro para chorar, e até mais do que June, a incluí em nossas vidas. Combinado com o trabalho de caridade que ela estava fazendo, Cheryl se manteria ocupada. A única coisa com a qual ela não queria ajuda ou mesmo discutir, era o fato de não sair em encontros. Havia literalmente dezenas de caras que eu conhecia, alguns bem mais jovens, que gostariam de sair com ela, mas ela não tinha interesse. Pouco depois do meu 6º aniversário de casamento, percebi que estava na situação padrão de um marido ignorante, que foi traído por uma esposa traiçoeira. Posso ter sido ignorante, mas não fui indeciso quando a infidelidade de June foi confirmada. Saí do nosso apartamento para um motel de estadia prolongada, e imediatamente dividimos todas as nossas finanças. Acredito que June realmente me amava, mas ela se perdeu, e não considerou seu caso de curto prazo com alguém com quem supostamente não tinha nenhum apego emocional como algo sério. Ela me acusou de exagerar. Sei que June confidenciava em Cheryl. Nunca a chamei de mãe ou algo assim, apenas Cheryl, e pedi que ela se posicionasse por June. Sei disso porque, 3 dias após sair do nosso apartamento, Cheryl me visitou em um motel de estadia prolongada. Quando ela bateu na porta, fiquei surpreso em vê-la, mas, considerando o quão gentil ela sempre foi comigo, e o quanto eu gostava dela, convidei-a para entrar. Sentamos no sofá lado a lado, e ela segurou minha mão. Sinto muito, Brian, acho que você sabe que eu não criei June dessa maneira. Eu sei, Cheryl, respondi, apertando sua mão. Você sempre me pareceu uma pessoa moral. Você superou obstáculos no caminho da vida, e as ações de June não têm nada a ver com você. Como você está lidando? Ela perguntou, com uma lágrima em um dos olhos. Estou bem, isso foi um choque, mas nunca fui indeciso, então peguei o touro pelos chifres e saí. Provavelmente vou sentir dor por um longo tempo, mas vou superar. Existe uma chance de você perdoar June e aceitá-la de volta. Não entendo como fazer isso, especialmente porque ela acha que estou exagerando. Nunca ocorre a ela o quanto ela me ofendeu desta vez, uma lágrima rolou dos meus olhos. Conversamos por 1 hora, não apenas sobre June, mas também sobre outras coisas. Quando ela se levantou para sair, me abraçou por mais tempo do que deveria, considerando que ainda era minha sogra. Assim que ela quebrou o contato, disse, olhando seriamente nos meus olhos, espero que seu divórcio com June não signifique seu divórcio comigo. Cheryl, sempre haverá um lugar no meu coração para você, senti-me melhor depois que ela saiu. Ao defender os interesses de sua filha, ela confirmou que tenho o direito de sentir o que sinto, não tentou me pressionar, e agiu como uma verdadeira amiga, não como uma sogra. Fiquei melhor até ir para a cama naquela noite. Acordei suando de um sonho muito inadequado. Solicitei o divórcio devido a diferenças irreconciliáveis 1 semana depois de sair do nosso apartamento, e notifiquei meu senhorio de que não era mais responsável pelo aluguel. June ficou muito chateada, não conseguia entender por que ela estava tão chateada, ou o que ela achava que eu deveria ter feito.
Ela me conhecia há 9 anos naquele ponto, e eu nunca me representei de maneira errada para ela. Jun e seu advogado tentaram várias táticas, incluindo procurar aconselhamento, então as coisas não foram suaves nos primeiros 3 meses. Naquela época, eu estava em algum choque, mas não me desviei dos meus princípios. Provavelmente teria sido mais difícil para mim, se 2 dos meus amigos solteiros não tivessem se encarregado de me encorajar, e Cheryl me ligava todas as semanas. Não apenas para ver como eu estava indo, embora sempre expressasse preocupação sobre o assunto, mas também com histórias inspiradoras, principalmente de seu trabalho de caridade. Também almoçávamos uma vez por mês, e naquela época ela sempre estava de bom humor. A documentação descansou por cerca de 3 meses, e então, às 13 horas de segunda-feira, tivemos uma audiência preliminar perante o juiz. Jun solicitou aconselhamento, mas meu advogado conseguiu refutar isso com sucesso, mostrando fotos de Jun almoçando com George, pelo menos 2 vezes desde que os papéis do divórcio foram arquivados. George era o mesmo colega com quem ela estava tendo um caso, enquanto ela afirmava insistentemente, e com lágrimas nos olhos, que não havia tido contato com ele desde que eu saí. O fato de ela não ter se afastado dele fez com que um juiz negasse seu pedido de aconselhamento involuntário. Todos os presentes na audiência sabiam que isso provavelmente seria o prenúncio da morte para um casamento, que provavelmente terminaria em 3 meses. Na terça-feira, Cheryl ligou no trabalho. Era incomum para ela me ligar no trabalho, mas eu sempre ficava feliz em ouvir ela. Após a troca inicial de gentilezas, ela foi direto ao assunto. Você provavelmente pode adivinhar, Brian, que Jun me ligou ontem após a audiência, muito chateada porque parece que o divórcio acontecerá em alguns meses. Você também acha isso? Sim, Cheryl, é verdade, estou muito triste com isso, mas tenho que seguir em frente. Meu advogado acredita que podemos resolver adequadamente todas as questões monetárias, então uma decisão final é esperada em cerca de 3 meses. Pensei que você poderia estar triste, então deixe-me convidá-lo para jantar na sexta-feira. Não seria humilhante para você sair para jantar com sua futura ex-sogra, não é? Se você se sentir desconfortável, posso usar uma máscara, consegui rir disso. Não, isso seria bom, e não, você não precisa usar uma máscara. Apenas não acho que serei uma boa companhia. Eu vou te alimentar com boa comida, e você vai se sentir melhor. Eu sei que você não é um cozinheiro muito bom. A que horas devo buscar você na sexta-feira? E por que não ser um cozinheiro muito bom era mais um elogio? Eu te pego ou nos encontramos em um restaurante? De jeito nenhum, sou eu quem vai te tratar, não discuta. Eu te pego, digamos que seja às 19 horas. Está bem, concordo, na terça à noite, tive outro sonho muito perturbador. Terei que consultar um psiquiatra se eles continuarem. Fiquei chocado, não surpreso, mas chocado, quando Cheryl bateu na porta do meu apartamento às 19h02 de sexta-feira. Ela não estava usando as roupas conservadoras que sempre usava, estava com uma blusa decotada e uma saia curta, sapatos de salto alto para combinar com a saia. Maquiagem leve, ela quase nunca usava maquiagem, que ressaltava seus cativantes olhos verdes esmeralda, e um novo penteado que deixava seu rosto bonito ainda mais belo. Certamente, não parecia ter 43 anos, mas mais como 30, Cheryl me encarou com preocupação no rosto. Uau, você está tão bem vestida, eu disse, enquanto minha mandíbula voltava a funcionar. Obrigada, ela respondeu, claramente aliviada com minhas palavras. O restaurante é bastante requintado, e eu não queria parecer que não pertencia ao lugar. O que é isso? Um novo conjunto? Sim. Comprei este, e mais algumas coisas esta semana. Achei que já era hora de parar de usar as roupas antiquadas que sempre usava. Fomos a um restaurante que, como descobrimos, também tinha uma pista de dança. Infelizmente, enquanto dirigia, a saia dela subiu até sua coxa. Eu nunca tinha visto suas coxas antes, e me recriminei por pensar que ela parecia magra. O jantar foi agradável, e o humor otimista de Cheryl era contagiante, então quase esqueci do confuso divórcio. No entanto, era incomum como Cheryl bebia álcool, ela geralmente só bebia uma taça de vinho quando saía para jantar. Desta vez, ela comprou uma garrafa para nós dois, mas como raramente bebo e só tomei um copo, ela terminou o resto. Depois do jantar, ela me convenceu a ir para a pista de dança. As únicas vezes que dancei com ela foram no casamento de Jun e na recepção, e algumas noites depois da morte de Sam, quando Jun e eu a levamos para sair. Ela recusou muitos convites de outros caras para dançar. Na época, ela era uma dançarina bastante simples e comedida, mas agora estava mais animada. Depois de 6 ou 7 danças, fizemos uma pausa, ela foi ao banheiro das mulheres, e eu fiquei na mesa. Quando ela voltou, perguntei, como você aprendeu a dançar assim?
Eu me orgulho de ser um bom dançarino para um cara, mas você certamente é melhor do que eu. Estou fazendo aulas uma vez por semana há quase um ano inteiro. Ela sorriu. Fiz tudo certo. Você estava perto de ser a melhor dançarina lá, e certamente atraiu muitos caras. Eu sorri. Oh, não fiz isso, ela corou. Nesse momento, como se fosse combinado, um cara veio até nós e me perguntou se eu me importaria se ele dançasse com minha acompanhante. Um pouco surpreso, percebi que, do jeito que Cheryl olhava para as pessoas, elas poderiam facilmente confundi-la com minha acompanhante. Quando recuperei a compostura, disse, depende da minha sogra. Ele ficou muito constrangido. Cheryl deu um tapa na minha mão e disse com um sorriso, ele está brincando. No entanto, como este é apenas o nosso segundo encontro, não quero decepcioná-lo, especialmente no caso de alguma jovem atraente o fisgar. Então, muito obrigada pelo convite, mas eu recuso. No entanto, se ele me deixar, tenho certeza de que nos veremos aqui novamente. Ela riu, colocando a mão esquerda sobre a minha. O cara sorriu, então beijou a mão direita dela e saiu. Você é uma diabinha fofa, eu disse a ela. Naquele momento, o garçom veio até nossa mesa e colocou algo que parecia um Bloody Mary na frente dela e um refrigerante na minha. Não pedimos, comecei a dizer, quando ela me interrompeu. Eu pedi no caminho de volta. Agora tome uma bebida e vamos voltar para a pista de dança. Nunca a tinha visto beber bebida alcoólica forte, mas ela acabou rapidamente com o Bloody Mary, e eu terminei meu refrigerante. Voltamos para a pista de dança após mais 5 ou 6 danças. Cheryl se inclinou para mim e disse, acho que alcancei meu limite, tanto em termos de álcool quanto de dança. Você pode me levar para casa, não devo dirigir assim. Talvez eu esteja bêbada, não sei, porque nunca fiquei bêbada antes, mas tenho certeza de que não conseguirei dirigir o carro sem bater em alguma coisa. Peguei o carro com o manobrista enquanto Cheryl foi ao banheiro novamente, e então dirigi até a casa dela. Ela morava em uma pequena e elegante casa, em um subúrbio chique próximo. Sam tinha deixado para ela uma quantia bastante significativa de dinheiro, cerca de mais ou menos 2 milhões de dólares. Vou te levar para a sua casa, e de lá vou pegar um táxi para minha casa. Cheryl estava muito conversadora no carro, repetindo várias vezes, e eu atribuí isso ao álcool, que esperava que eu tivesse tido um bom tempo, e esquecido da traição de sua filha por um tempo. Quando chegamos à casa dela, ela estava tateando com as chaves da garagem. Peguei as dela e abri a porta, ajudando-a a entrar. Assim que entramos, ela fechou a porta da garagem e passou o trinco. Então, ela tirou algo da bolsa e me entregou. Peguei isso no banheiro como souvenir para você, ela riu, eram suas roupas íntimas. Tenho certeza de que fiquei corado, mas nada comparado ao que veio depois. Enquanto a carregava para o quarto, lembro-me de que o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi que, na manhã seguinte, eu realmente me arrependeria. Eu estava fisicamente e emocionalmente exausto, não havia como levantar e sair, especialmente após suas palavras. Por favor, passe a noite comigo, Brian. Nunca acordei com alguém que amo antes. Amor, o quê? Tive que deixar essa afirmação de lado por um tempo, enquanto ela encostava a cabeça no meu ombro. Rapidamente, caí em um sono profundo. Sei que tive vários sonhos eróticos durante a noite. Normalmente, não me lembro dos sonhos, mas desta vez lembrei deles na manhã seguinte. Todos tinham a ver comigo fazendo amor com Cheryl. Meu último sonho acabou se tornando realidade. Na manhã seguinte, senti atividade abaixo da cintura. De repente, percebi que isso era realidade e não um sonho. Obrigada pela melhor noite e manhã da minha vida, disse Cheryl, com seus cativantes olhos verdes fixos nos meus com a força de um laser. Tivemos uma conversa agradável porque ainda não tinha dormido com a minha sogra, mas eu sabia que eventualmente, isso seria como a espada de Damocles pairando sobre a minha cabeça. Finalmente, ela sorriu e disse, vamos tomar um banho juntos, seguido de um rápido beijo. Soa tentador, eu respondi, mas antes que eu pudesse me levantar da cama, ela me agarrou, e disse com lágrimas nos olhos, desculpe por ter dito que te amo. Como era nosso primeiro encontro, tive a impressão clara de que era a primeira vez dela tomando banho com um homem, e ela estava animada. Cheryl estava usando apenas um roupão curto enquanto preparava o café da manhã. Ela literalmente cantarolava e tinha um sorriso estampado no rosto. Tivemos uma conversa agradável durante o café da manhã, e ela parecia tão encantadora e feliz. Na verdade, com exceção do meu casamento com June, acho que foi a época mais feliz da minha vida. Depois do café, insisti para que ela se vestisse enquanto eu lavava a louça. Ela trocou para um shorts de jeans, outra blusa bonita e sapatos casuais, e fiquei novamente impressionado com o quão jovem ela parecia, e com a largura de seus quadris. Ela me levou até o meu apartamento, e quando chegamos lá, ela perguntou, você poderia me mostrar o seu apartamento? Eu nunca vi, claro, respondi.
Ela parecia um pouco preocupada no início, mas não pude ter certeza. Então, quando chegamos ao quarto, não demorou muito, já que o apartamento não era tão grande. Ela suspirou profundamente e pôs as mãos no meu peito. Brian, você poderia dormir comigo na sua cama? Ela perguntou timidamente, movendo suas mãos do meu peito para baixo. De alguma forma, a combinação de sua vulnerabilidade, o quão doce ela era e o quão incrível era isso em sua casa me transformou em um animal. Cheryl gemia, suspirava, gritava e murmurava. Consegui dar um passo para trás e segurei Cheryl firmemente. Deitamos lado a lado, com sorrisos nos rostos. Você gostou? Perguntei. Sim, é claro. Mas não tenho certeza se consigo aguentar isso regularmente. Estou completamente exausta e sinto como se minha coluna estivesse virado gelatina, ela riu. Eu massageei suas costas e então ela massageou as minhas. Devemos ter ficado deitados na cama por cerca de 1 hora, quando ela perguntou, estou interferindo nos seus planos para o dia. Acho que meus planos para o dia mudaram depois dessa noite. Vamos ao cinema esta noite, disse, seu sorriso era brilhante como uma árvore de Natal acesa. Por que você não vem jantar comigo, e assistimos a um filme na minha TV de tela grande? Sou atraente, eu ri, a que horas devo ir? Que tal às 17h30? Você pode me ajudar a cortar os legumes. Eu cozinho um assado delicioso para nós. Depois que Cheryl saiu, reservei um momento para refletir. O que você está fazendo? Perguntei a mim mesmo, ela é sua maldita sogra. Como isso seria horrível, sem mencionar o impacto que teria em seu relacionamento com sua filha, se June descobrisse. Além disso, ela pode já estar apaixonada por você. E você realmente quer machucá-la, mesmo que ela seja a melhor mulher que você já conheceu na vida? Pensar nessa última afirmação me fez cobrir o rosto com as mãos e murmurar, e você sonha com ela? Depois que meus pensamentos ficaram em turbilhão por mais meia hora, finalmente decidi deixar para lá. Apenas vou deixar a correnteza me levar neste fim de semana, e chegar a uma conclusão depois. As facções concorrentes em meu cérebro finalmente concordaram. Deixar para lá realmente fez um ótimo fim de semana. Nos divertimos cozinhando juntos no sábado à noite. Assistimos metade do filme antes de dormir no sofá do escritório dela. Na verdade, fizemos amor na cama dela. No sábado à noite, fomos ao clube de saúde, do qual ela é uma membra leal para fazer exercícios. No domingo de manhã e à tarde, fizemos uma caminhada na mata próxima. Quando acordei na segunda-feira de manhã, estava mais sereno do que jamais estive na vida. Esta serenidade foi quebrada logo após o café da manhã, quando Cheryl pediu para conversarmos antes de eu sair para o trabalho. Brian, você poderia por favor, ouvir o que tenho a dizer antes de responder ou fazer perguntas? Ela perguntou timidamente. Isso é realmente difícil para mim, e eu deveria dizer o que planejei sem interrupções. Está bem, eu sorri, apertando suas mãos. Após um longo suspiro, ela começou e não parou por 15 minutos, mal respirando. Ela estava tão tensa, mas expressava-se completamente e claramente. Suas primeiras palavras foram: eu te amei desde o primeiro encontro, e você é o único homem que eu já amei. Depois de explicar isso, ela continuou dizendo que sabia que um relacionamento de longo prazo comigo era impossível, porque ela era 11 anos mais velha que eu. Seu relacionamento com June seria arruinado, ela nunca seria capaz de me dar os filhos que eu queria, e ela sabia que eu nunca poderia amá-la da mesma forma que ela me amava. Em conclusão, ela disse: no entanto, aceitarei tudo o que puder receber de você. Estarei sempre disponível para você. Fiquei atordoado. Fiquei em silêncio enquanto ela falava. Quando ela terminou, ela disse: vá para o trabalho, desculpe por tomar tanto tempo. Eu a peguei, a beijei apaixonadamente, então olhei em seus olhos encantadores e disse: tenho muito para pensar, por favor, não fique chateada se não nos virmos por algumas semanas. Embora eu geralmente seja uma pessoa decisiva, este fim de semana virou completamente minha cabeça e eu preciso organizá-la. Ela sorriu, me deu um beijo rápido nos lábios, levantou-se, me pegou pela mão, e então me empurrou brincando para fora da porta. Eu não estava exagerando quando disse que minha cabeça estava uma bagunça. Nas próximas 2 semanas, sempre que minha mente não estava completamente ocupada com o trabalho ou alguma outra atividade, ela se voltava para Cheryl, June e a ansiedade. Não ajudava que quase todas as noites eu sonhasse com Cheryl, e como eu fazia amor com ela, viajava com ela para lugares exóticos, me aconchegava a ela, e em um sonho perturbador, tínhamos uma dúzia de filhos juntos. Até ver Cheryl, eu ligava para ela todos os dias apenas para conversar por 5 ou 10 minutos. Ela nunca me pressionava ou ficava séria durante nossas conversas telefônicas, exceto quando casualmente disse que da última vez que viu sua filha June, ela perguntou se estava vendo alguém, porque ela parecia mais feliz que jamais ela tinha a visto antes.
Cheryl simplesmente permaneceu em silêncio. 2 semanas depois, convidei Cheryl para jantar no sábado à noite, ela concordou felizmente. Embora eu não tivesse realmente planejado, estava apenas tentando descobrir o quão compatíveis éramos fora da cama. Acabei passando a noite na cama dela e fazendo amor 2 vezes. Eu sabia que estava realmente me apaixonando por ela, mas por causa da diferença de idade de 11 anos, e principalmente, porque ela ainda era minha sogra, não consegui reunir minha determinação usual. Nosso relacionamento, pelo menos, sobreviveu ao divórcio final. Depois disso, Cheryl levou June para um cruzeiro de 1 semana. Quando Cheryl retornou, ela disse que o cruzeiro tinha ajudado muito June, e que sua raiva contra mim, por tê-la mandado embora havia diminuído, e quase desaparecido, e que June parecia entender que era a culpada. Você só precisa de si mesma. Ela perguntou sobre seu interesse amoroso, perguntei após uma longa pausa. Cheryl respondeu sim, então como está? Outra longa pausa seguiu. Eu disse que estava feliz, que não sabia se teria um relacionamento de longo prazo, e que não tinha planos de apresentá-la a um cara no futuro próximo. Minha indecisão poderia ter continuado por muitos meses, até anos, se um evento catastrófico não tivesse ocorrido. Concluí corretamente que amo Cheryl, e estávamos juntos pelo menos 3 noites por semana, e falávamos ao telefone todos os dias. Mesmo que tenha amado estar casado com June por mais de 5 anos, se eu for honesto comigo mesmo, meu relacionamento com Cheryl era muito melhor do que meu relacionamento com June. Sim, apesar de sua idade, Cheryl foi inexperiente na primeira noite que passamos juntos, mas agora ela não era apenas experiente, mas também tão expressiva, amorosa, aventureira e enérgica quanto podia ser. O evento catastrófico me atingiu, quando Cheryl me ligou no escritório na tarde de sexta-feira. Naquela noite, tínhamos planos de ir a uma peça e depois, é claro, para brincar de esconde-esconde na cama. Naquela noite, ela estava em lágrimas, e me implorou para ir até sua casa o mais rápido possível. Consegui chegar à casa dela um pouco depois das 15 horas. Quando Cheryl abriu a porta, estava óbvio que ela estava chorando, e imediatamente correu para os meus braços. Deixei-a chorar em meu ombro por alguns minutos, e depois a levei para o sofá da sala. Está bem, me conte o que está acontecendo, eu disse, segurando suas mãos. Juro que não planejei isso, soluçou ela, e então continuou em fragmentos de frase, como não sabia que isso era possível. Por favor, não me odeie, você pode simplesmente ir embora. Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Finalmente, consegui acalmá-la, apertei suas mãos, e olhei diretamente nos olhos dela e disse, pare, me diga o que está acontecendo. Não faço ideia do que você está falando, ela fungou, respirou fundo e disse, estou grávida de 7 semanas, isso foi uma novidade para mim. Tínhamos conversado sobre isso antes, e ela lamentava não poder engravidar porque sabia que eu queria filhos. Ela tentou com o Sam, mas não deu certo, e antes disso, algum médico lhe disse, depois que ela deu à luz a June anos atrás, que por algum motivo ela não se lembrava mais, provavelmente não seria capaz de engravidar novamente. Como fiquei surpreso, não disse nada por um tempo, mas tenho certeza de que meus olhos se arregalaram. Cheryl interpretou isso como se eu estivesse chateado, e provavelmente a jogaria por água abaixo, e começou a chorar tão intensamente, que pensei que pudesse haver uma emergência médica. De repente, minha mente ficou mais clara. Eu amava mais do que jamais amara alguém antes. Eu realmente queria pelo menos um filho. Não me importava se ela fosse mais velha que eu. Chegará a hora de tomar uma decisão, e a decisão estava clara. Peguei seu rosto com ambas as mãos, e limpei as lágrimas com os polegares. Pare de chorar, Cheryl, quero te perguntar algo. Depois de repetir isso cerca de 12 vezes, ela finalmente parou. Perguntei, você quer me fazer a pessoa mais feliz do mundo e se casar comigo? Obviamente, ela não entendeu de imediato, porque tive que perguntar mais 2 vezes antes que ela entendesse minhas palavras, sorrisse e gritasse, sim. As lágrimas dela secaram. Nos abraçamos. Eu disse a ela o quanto a amava. Ela me disse que tinha sido a mulher mais feliz nos últimos 6 meses, e estava ainda mais feliz agora. De repente, ouvimos a porta da frente se abrir. Mãe, você está aqui? Parecíamos coelhos assustados quando nos viramos em direção ao som, e vimos June entrar na sala. Ela estava tão surpresa quanto nós. June falou primeiro. O que você está fazendo aqui, Brian? Eu não conseguia responder. De repente, Cheryl disse palavras, que tenho certeza de que não quis dizer naquele momento. Estou grávida de 7 semanas do bebê do Brian, e vamos nos casar. Um sorriso leve apareceu no rosto de June. Aparentemente, ela pensou que era uma piada a princípio, quando viu como meus olhos estavam arregalados, e viu meu abraço íntimo com Cheryl, o sorriso desapareceu e seus olhos começaram a vidrar.
Eu imediatamente pulei e a segurei antes que sua cabeça batesse no chão. Peguei June e a levei até o sofá que Cheryl acabará de desocupar. Cheryl agiu imediatamente, tirou algumas sais de cheiro e uma compressa fria. Antes de usá-las, ela se virou para mim e disse: "Acho que seria melhor se você saísse antes que ela recobrasse os sentidos." Então ela perguntou, com um sorriso: "Podemos ir comprar alianças de casamento amanhã?" "Claro", respondi, beijando-a profundamente. "Vou dar os ingressos para a apresentação de hoje a um amigo. Basta me ligar para saber que horas devo buscá-la amanhã." Nos beijamos novamente e eu saí. Na verdade, dei meus ingressos a um amigo e sua esposa, que ficaram felizes em recebê-los, até fiquei de babá para os filhos deles como prática. Não fomos comprar anéis de casamento no sábado. Cheryl me ligou por volta do meio-dia e me disse que June ia passar a noite e que provavelmente levaria o resto do fim de semana para resolver tudo. Não pude discordar dela, disse que a amava e que iríamos às compras quando pudéssemos. Esperançosamente, seria na segunda-feira. Ela riu antes de desligar. Certamente, não sei tudo sobre o que Cheryl e June conversaram. O que sei é que Cheryl amava June, tanto quanto uma mãe pode amar um filho adulto, apesar do erro de June com George, e que June e Cheryl eram uma equipe há muitos anos antes de eu conhecê-las. Cheryl me disse que foi completamente honesta com June sobre seus sentimentos de longo prazo por mim, que nunca teve nenhum contato romântico comigo, até ter certeza de que meu casamento com June havia acabado. Cheryl disse que entendia o quão desconfortável nosso casamento seria para June, mas que Cheryl precisava de June em sua vida, tanto agora quanto sempre precisou. Tenho que dar crédito a June, embora ela mesma estivesse triste com essa situação, ela estava feliz pela sua mãe, que ela sabia que nunca havia conhecido o verdadeiro amor antes, e ficou feliz em ter uma irmã ou irmão mais novo. Embora June e eu não tivéssemos planos de sermos amigos no futuro, deixei claro para ela que não guardava nenhum rancor, que sempre a trataria com respeito, e que não fiz nada para magoá-la. Simplesmente não pude deixar de me apaixonar por Cheryl. O único problema que tivemos, se é que se pode chamar assim, foi que a gravidez aumentou a libido já alto de Cheryl. Preciso compensar 2 décadas sem intimidade real, foi assim que ela colocou, e quem sou eu para discordar? Continuamos assim constantemente, até estarmos grávidos de 8 meses e 1 semana, quando tivemos que interromper, até 2 meses após o nascimento de nossa linda filhinha, Alicia. Cheryl e eu nos casamos em uma cerimônia simples, 2 meses antes do nascimento de Alicia. Mostramos o máximo de respeito a June, que foi uma das madrinhas. Embora eu tivesse perdoado completamente June, minha abordagem em relação a George, seu amante com quem, segundo Cheryl, June nunca mais teve intimidade depois que iniciei o processo de divórcio, foi diferente. Eu o segui eletronicamente, e até mesmo ocasionalmente por 1 ou 2 dias com a ajuda de um investigador particular. Quando descobri que ele estava se casando, enviei à sua noiva um dossiê completo, sobre seu relacionamento com June enquanto ela estava casada comigo, e como isso arruinou nosso casamento. Fiquei satisfeito em ver que a noiva de George o deixou dentro de 1 semana após receber minha carta, e ele logo se mudou para outra cidade. Após o nascimento de Alicia, decidimos que gostaríamos que ela tivesse um irmãozinho ou irmãzinha. No entanto, não consideramos outra gravidez para Cheryl imediatamente após Alicia, desejável e segura, já que Sam deixou uma quantia considerável de dinheiro para ela. Coletamos um dos óvulos dela, e fertilizamos com meu esperma no laboratório, e contratamos uma mãe substituta. Quando Alicia tinha 15 meses, a substituta deu à luz ao nosso segundo filho, um menininho que chamamos de Aaron. Nossos filhos agora têm 5 e 6 anos. Estou mais apaixonado por Cheryl do que nunca. Nunca imaginei que um relacionamento pudesse ser tão bom, e que seríamos capazes de manter nossa relação com a intensidade que temos. Mais uma coisa, June se casou com um cara que Cheryl e eu gostamos, e ela está prestes a dar à luz uma menininha no próximo mês. Por um tempo, tentei imaginar que tipo de relacionamento a filha dela teria com nossos filhos, desisti. Tudo o que sei é que Cheryl amará sua neta, tanto quanto ama nossos filhos. Cheryl parece ter uma capacidade infinita de amar.